Num trecho de um circuito, nós temos um fio de comprimento L, percorrido por uma corrente I, e o problema aqui consiste em determinar o campo magnético produzido por essa corrente num ponto situado a uma distância d do fio. Quando a gente fala distância de um ponto até uma reta, nós estamos falando da menor distância. Então, esse é o problema concretamente. Ora, sempre para a gente resolver todo problema, ou todos os problemas de eletromagnetismo, nós devemos escolher. Isso é geral, na mecânica, ótica, assim por diante. Nós devemos escolher aqui um referencial. Eu estou colocando esse ponto no plano XY, isso é sempre possível, de forma que nós vamos fazer o seguinte: vamos escolher esse eixo aqui como sendo o eixo X, ele contém, sim, o fio vem até este ponto aqui, e agora eu posso perfeitamente considerar esse eixo aqui, como sendo o eixo Y. Esse aqui é o eixo Y. Muito bem, como se trata de um fio, nós vamos lançar mão da expressão, B é igual a μ0 sobre 4π e aqui eu tenho uma integral, vamos daqui a pouco especificar o que isto significa, uma integral de dl, vetor, r, menos r' sobre módulo de r menos r' ao cubo. O que é interessante aqui nesse problema, na verdade, é escrever explicitamente estas expressões aqui. Em primeiro lugar, quem é dl especificamente, neste caso? Ora, a corrente percorre um fio ao longo do eixo X. Este vetor aqui, então, ele é igual, dl é sempre igual a dl, vezes um versor que é tangente ao fio, mas nesse caso é I, dl vezes I. Agora, dl, nesse caso, eu posso escrever como sendo igual a dx', I. dx'I. Quem é dx' é um elemento de comprimento, poderia ser até da reta mesmo, mas é dx'. Então, em primeiro lugar, aqui eu tenho uma simplificação, porque eu já sei quem é dl. Quem é R? Quem é R? Ora, R é o vetor posição do ponto, do espaço. No caso, é este ponto aqui, é esse ponto P. Quais são as coordenadas deste ponto P? Bom, depende de onde ele está. Por exemplo, se ele se situa
a esta distância que eu vou chamar de x0, porque vai depender, né, dessa distância x0. Né? Então, veja só, este ponto R, ele tem coordenadas dadas por x0 vezes I mais D, que é a distância, D, que é a distância, vezes J. E agora, R'. R', para eu especificar um ponto ao longo do fio, já que eu tomei aqui a origem do meu referencial, basta especificar a coordenada x'. É tão simples quanto isso. X' vezes I. X' vezes I. Portanto, nesse problema, concretamente, nós temos que R menos R', que é o que comparece nessa expressão aqui, eu tenho dois termos, né? O primeiro deles é x0 menos x' vezes I, x0 menos x' vezes I, mais D vezes J. R menos R'. R' é o vetor posição de um ponto qualquer ao longo do fio. Com essa escolha que eu fiz aqui, basta a coordenada x', que é a coordenada do ponto. Veja que x' é uma coordenada que vai, isso é bom lembrar, né? É uma coordenada que é maior ou igual a 0 ou é menor ou igual a L. L é o comprimento do fio, né? L é o comprimento do fio. Ora, aqui eu tenho dl, então vamos considerar dl, vetor, R menos R', vamos começar por esse termo aqui, né? Ora, dl é igual a dx' vezes I, vetor, R menos R', mas o vetor R menos R' é igual a x0 menos x' vezes I, mais D vezes J. D é a distância, né, aqui. Ora, veja só, I, vetor I é igual a 0. Portanto, o que me resta daqui é o seguinte, dl, vetor R menos R' é igual a dx', e agora eu só tenho este termo aqui, diferente de 0. Então, aqui eu tenho vezes D, e finalmente eu tenho I vetor J. Quem é I vetor J? Esse aqui é o versor I. Este aqui é o versor J. Então, I vetor J é o vetor K. Este aqui é o, vamos chamar esse vetor aqui de vetor K, onde o vetor K é um vetor constante e que perfura o plano.
I vetor K, I vetor J é o vetor K, e esse vetor K é perpendicular à lousa, entrando. Ou seja, utilizando a regra da mão direita, dá para perceber isso também. O I está para cá e o vetor B, utilizando esses dedos da mão, é isso que a gente obtém. Esse vetor perfura o plano. Ele está assim, perfurando o plano. Vetor K. Então, eu tenho aqui só uma componente, que é a componente K. Poderíamos chamar de componente Z, do vetor B. Então, essa é uma primeira coisa que aprendemos aqui. Vamos lá. Vetor campo magnético, portanto, B. Na verdade, o que nós estamos chamando aqui de x, y e z é, a rigor, x0, y é igual a d e z igual a zero. Nós consideramos no plano. Então, o que nós chamamos de x, y e z, no caso, essas coordenadas são x0, d, que é a distância, e zero. Muito bem. A expressão, portanto, para o campo magnético em função destas coordenadas é igual a μ0 sobre 4π. E agora aqui eu tenho que integrar sobre x', ou seja, a integral de dx'. Aqui nós já sabemos que é μ0 sobre 4π vezes k. E eu tenho também aqui um d dividido por, nós já consideramos aqui o produto vetorial, eu tenho um d, eu tenho um dx' aqui, e eu vou somar x', já que eu fiz aquela escolha, x' entre 0 e L. Sim, porque x' é maior ou igual a zero com aquela escolha, ou menor ou igual a L. Portanto, eu vou integrar x' de 0 até L. E agora, aqui, eu vou colocar módulo de R menos R' ao cubo. Esse módulo eu posso escrever como sendo igual a x' menos x0 ao quadrado. Este aqui é o primeiro termo, mais d ao quadrado elevado a 3/2. A 3/2. De forma que essa expressão que eu tenho aqui, ela é relativamente simples para se efetuar a integral. Ela é uma integral factível. Eu reduzi esse problema ao que nós usualmente denominamos de quadraturas. Reduzimos a quadraturas. Ou seja, uma expressão envolvendo uma integral. Uma integral, aqui no caso, relativamente simples. Eu só quero comentar o que foi pedido ali. Vamos lá. Se este ponto estiver nessa extremidade do fio, se este ponto estiver nessa extremidade do fio, então, no caso 1,
onde o ponto está naquela extremidade, eu vou fazer x0 é igual a zero. É isso que significa estar numa extremidade. x0 igual a zero, essa expressão aqui se simplifica, né? Por exemplo, b de zero, d zero, é igual a μ0 vezes k dividido por 4π. Né? Eu tenho um d aqui, eu vou colocar já esse d também. Né? E agora eu tenho uma integral de 0 até L de dx' dividido por x' ao quadrado mais d2. Isso aqui elevado a 3/4. Então, o campo magnético, nessa extremidade, eu faço x0 igual a zero. Se eu quiser o campo magnético bem aqui no meio, então, é o caso 2, eu devo fazer x0 igual a L sobre 2, bem no meio. x0 igual a L sobre 2. Se eu considerar a outra extremidade, eu devo fazer, aí seria caso 3, né? Aí eu devo fazer x0 igual a L. Então, eu posso considerar aqui 3 casos. Esse aqui é o mais simples, né? Quando eu considero uma das extremidades. Bom, reduzimos tudo ao problema de resolver essa integral, né? Eu só vou dar aqui a dica, né, de como resolver aqui integrais desse tipo, porque é um problema apenas de recorrer a tabelas de integrais, né? Eu posso obter de uma tabela esse tipo de integral, mas vamos aqui considerar uma integral mais simples, né? Que é a seguinte integral. A integral, né, aqui, na verdade, eu estou falando da integral indefinida, né, da função, então, dx' de x' ao quadrado mais, digamos, a elevado a meio, né, elevado a meio, é igual, vamos ver se isto aqui está correto, é igual ao logaritmo natural, né, da função x mais raiz quadrada de x2 mais a. É claro que, em se tratando de uma integral indefinida, a rigor, eu deveria colocar aqui mais uma constante, mas isso não vai ser relevante, né, porque a gente quer, né? Veja que, nesse caso, né, eu não tenho exatamente isto, mas olha só que coisa curiosa. Se eu derivar, vamos chamar essa integral aqui de I de A, não é claro que esta é a integral, é essa função, como a gente sabe, né? Então, veja só, se eu derivar I de A com respeito a A, o que eu vou obter? Derivando dentro, eu vou obter que isso é integral, a mesma integral, de dx', né? Agora aqui vai aparecer um menos meio, porque eu estou derivando aqui dentro, né? Então, é menos meio da integral de dx' de x'
ao quadrado mais A elevado a 3/2. Olha só, é exatamente o que eu tenho aqui. Ou seja, a integral, né, que eu preciso, ela é agora, esta integral é igual a menos 2 vezes a derivada. Se eu sei esta função, eu conheço essa função, né, então essa integral desse tipo, é apenas a derivada dessa função com respeito a A. Ou seja, agora é um problema, em princípio, extremamente simples. Por quê? Eu tenho aqui a resposta para a integral de x2 mais d2, né? Basta eu substituir aqui A por d2. O fato é que, independentemente do ponto que eu esteja considerando, o campo magnético há de ser sempre perpendicular, né, à lousa, já que eu considerei esse como sendo o plano XY, né, e é claro que este campo vai depender, porque eu considerei aqui apenas um caso simples, né, mas ele vai depender de onde esse ponto está, né? Depende da distância e depende da sua localização também, né, ao longo do eixo X. Mas as expressões são relativamente fáceis, simples, né? Essas integrais são todas elas factíveis e eu acabei de explicar como efetuá-las.